Pai de amor, Pai de graça, nesse culto de celebração, Senhor, nós expressamos a nossa maior profunda gratidão por tão grande amor que o Senhor declarou sobre as nossas vidas. O Senhor nos deu de melhor, Pai. O Senhor nos deu o seu único Filho, Jesus Cristo, que entregou naquela cruz por nós, manifestando a graça, o favor imerecido. Senhor Jesus, nós recebemos com alegria a sua graça, recebemos com alegria o seu favor, e também te agradecemos, Jesus, porque o Senhor rogou ao Pai, e o Pai enviou o Paráclito, o Consolador, aquele que está junto, o Espírito Santo. Espírito Santo, nós se alegramos com o Senhor nesta celebração, porque o Senhor nos dá comunhão com o Pai e com o Filho. Eu gostaria, meu irmão, minha irmã, nesse momento, de você aplaudir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, podeis assentar. Hoje no culto de manhã, eu comecei a ministrar essa mensagem, mas tivemos que ir por outro caminho, porque as pessoas que estavam aqui, elas necessitavam de uma outra semente da palavra. E eu disse a elas, à noite nós vamos pregar essa palavra, vai ficar gravada. E é isso que vamos fazer agora. Eu também saúdo a todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu não sei qual é o momento que você vai estar ouvindo e vendo essa celebração, mas saiba, Jesus te ama. Ele morreu por você. Queridos, eu quero ministrar ao seu coração nessa noite o seguinte título: Jesus Cristo está conosco até depois do fim. Jesus Cristo está conosco até depois do fim. Se você tiver liberdade, diga comigo assim: quanto mais eu conheço, mais eu confio. Quanto mais eu confio, mais eu descanso. É assim que funciona. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você confia nele. Quanto mais você confia nele, mais você consegue descansar. Pastor, o que é descansar? É você não viver pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você sente, pelo que você come. É você viver por aquilo que você não vê com os olhos naturais, mas você consegue enxergar pelos olhos da fé. Queridos, essa mensagem de hoje, ela é uma mensagem para os adultos na fé. Aleluia. Na igreja tem as crianças, na igreja tem os jovens e tem os adultos, os velhos. Eu quero pregar uma mensagem profunda ao seu coração nesta noite. Por isso, já preparando você, eu quero dizer para você que nós já estamos vivendo o nosso final feliz. Por isso que eu disse que a mensagem é para adulto. Porque no mundo que nós vivemos, falar em final feliz não é tão bom. Mas nós estamos vendo além daquilo que o mundo está mostrando. E nós já estamos celebrando o nosso final feliz. Pastor, como é que é isso? A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. A vida eterna, ela está ali no presente. Tem a vida eterna, não falou terá a vida eterna. Então isso significa que a primeira etapa da vida eterna você pode viver aqui na terra. Aleluia. Por gentileza, Ezequiel, coloque ali Romanos 5:17. Talvez você aprendeu que é só depois que você cruzar os portões celestiais, mas olha o que a Bíblia diz: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, que é Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Em vida é agora. Em vida é agora. Amém? Eu quero ler 3 textos para você entender.
ministrando ao teu coração, você precisa compreender o seguinte: no Antigo Testamento, você narra uma história, você conta uma história, e aí você tira um princípio. No Novo Testamento, o princípio já está explícito. Então, por isso que sempre quando se vai pregar algo do Antigo Testamento, você conta uma história para tirar um princípio. Mas no Novo, o princípio já está explícito. Então, olhe bem ali, 1 Samuel 7,12, depois Mateus e João. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Olha o que diz Mateus: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus falando: estou com vocês até o fim dos tempos. Olha o João capítulo 11, 25 e 26. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nesses 3 versículos eu justifiquei o meu título: Jesus está conosco até depois do fim. Enquanto você está vivo, Ele diz: eu estou convosco até o fim. Mas depois que você morrer, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Amados, na história bíblica da humanidade, em algum momento ou outro surgem situações adversas. E em algum momento da nossa vida, ou da vida das pessoas que passaram na história da igreja, nós sempre vimos algo acontecendo. Deus intervindo na história da humanidade através do sacrifício de um cordeiro. Então, sempre quando estava para acontecer um grande livramento da parte de Deus, um cordeiro era sacrificado, e esse cordeiro estava apontando para Jesus Cristo. Por isso, amado, eu quero profetizar sobre a sua vida esse texto, Hebreus 13:8. Quero profetizar sobre a sua vida esse texto. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, o que significa isso? Significa que você tem que separar o que é fato, o que é verdade. Fato, esse culto que nós estamos vivendo aqui, nunca mais nós vamos viver igual. Nunca mais, igual a esse não. Então o fato, você vive ele, esse fato, e o fato, ele passou aquele momento, já é outro fato. Agora a verdade, ela é ontem, hoje e será eternamente, que é Cristo. Viu a diferença de fato e verdade? Jesus está dizendo: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Jesus disse: eu não mudo. Então só Jesus pode dizer que Ele é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dar um exemplo bíblico para vocês. 1 Samuel 7, 9 e 10. Olha o que diz a Bíblia. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Perceba que o Senhor respondeu porque foi o sacrificado um cordeiro, e esse cordeiro tipificava Cristo. Olha o 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto do cordeiro, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Essa vitória, amados, ela veio por meio de Jesus, porque o cordeiro ali apontava para Jesus Cristo. Queridos, quanto que eu gostaria que vocês andassem na 4ª dimensão. Aleluia. Pastor, como é que eu faço para andar na 4ª dimensão? Pega o teu barquinho assim e se afasta um pouco da terra. Você jamais vai compreender as coisas de Deus com a cabeça aqui na terra. Por isso que o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas que são e não nas que são da terra. Eu já disse isso, vou dizer de novo. Aqui está a terra, aqui está o céu, aqui está a 4ª dimensão. A 4ª dimensão é a dimensão do Espírito de Deus. Qual que é o nosso problema às vezes? Nós estamos na terra e se esticamos para as coisas de Deus e depois voltamos para a terra. E o que eu estou propondo para vocês é o contrário. Você está aqui e você se estica para fazer as coisas da terra e volta para cima. Entendeu? Tá bom. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos ressuscitados com Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deixa eu dar um código para você.
Assentado, a palavra no grego ali é katizo. Paulo diz que se assentou em Éfeso por 2 anos. A palavra katizo dá origem à palavra cátedra. Um cátedra é aquele que dá a última palavra a respeito daquele assunto. Um cátedra em letra, a última palavra em letra no Brasil, um cátedra do Brasil é dele, é ele que dá. Então, quando você entende isso, você entende que você está numa posição de governo. E você pode ser um cátedra da sua família, você pode ser um cátedra da sua cidade. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Por causa do sacrifício de um cordeiro, Israel teve livramento. Eles diziam: até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu quero, faz algum tempo que eu estou tentando fazer isso já. Tentando não, estou fazendo. Olha lá, quem crê em Jesus Cristo não perece. Olha lá, João 3,16 para mim, coloca por gentileza, Ezequiel. Se eu não conseguir terminar a mensagem, não tem problema, eu quero passar pelo menos o foco. Olha lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, irmãos, pode filmar aqui? Pode acompanhar a câmera aqui? Faz muito tempo que eu estou querendo que a igreja saia daqui, ó, dessa vírgula. Eu quero profetizar que você vai pular essa vírgula hoje, em nome de Jesus. Pastor, não estou entendendo, vou explicar. Olha lá, para que todo que nele crê não pereça. Por muitos anos a igreja está nesse texto, até atrás da vírgula. O diabo, é como se o diabo estivesse batendo na igreja e a igreja se defendendo e indo para trás. Eu não quero perecer, eu não quero perecer. Eu não quero que falta isso, falta aquilo, eu não quero perecer. Só que se você pular a vírgula, está dizendo, mas tem a vida eterna. A Bíblia já disse: sujeitai a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O nosso problema é que nós cremos em Deus, mas às vezes não cremos no que ele disse. O milagre acontece quando nós cremos em Deus e quando nós cremos no que ele falou. E a palavra do Senhor já disse, amados, quem crê em Jesus não... Pronto, pula a vírgula. Aleluia. O que eu faço então, pastor? Pare de viver em círculo e comece a viver ciclos. A maioria vive em círculo, mas o que a Bíblia tem para nós é ciclo. Com o escudo da fé você avança mais um ciclo, vive um ciclo, e com a espada do Espírito você vai para o outro ciclo. Meu Deus. Tem a vida eterna. A vida eterna fala que você já tem um final feliz. Aquele que crê em Cristo não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A palavra do Senhor diz que nós vamos para um lugar onde não tem choro, não tem ranger de dentes, não tem ali doença, não tem nem noite, não tem mais. Onde todas as lágrimas serão enxugadas. Querido, se você virar a vírgula, você já começa agora a viver o teu final feliz. Pergunta por quê? Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega. Escute isso, olha, pega isso aqui. Então o lugar que você já está indo em Cristo, você já chegou? Qual é o problema? Você acha que você está indo ainda? Não, mas em Cristo nós já chegamos, porque Ele é o alfa e o ômega, princípio e o fim. Se você começou nele, você termina nele. Aleluia. Eu quero contar uma história bíblica onde existia uma situação dificílima, e quero falar que se você crê em Jesus, você não perece. Êxodo 12, de 1 a 14. Acompanhe comigo. Lembra que eu disse que tem que ler uma história para tirar um princípio? Acompanhe comigo ali, por gentileza. Abra o teu coração, irmãos. Você é um privilegiado de estar aqui. Olha lá. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal, o primeiro dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. Olha o mistério do cordeiro. Um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer,
por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta. Só para vocês entenderem, imagine aqui uma porta, 2 ombreiras, passa o sangue aqui e passa o sangue em cima. Aí se passar o sangue em cima vai fazer o quê? Vai pingar e vai formar o quê? A cruz. Olha lá, continua por gentileza. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não coma do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Aleluia. Amados, isso pode se repetir agora de novo. Fala-se de rumores, fala-se de muitas coisas nesse mundo acontecendo, e você precisa compreender que se você tem o sangue do Cordeiro na sua vida, você está seguro. Aleluia. Agora, olha só, nós lemos uma história e tiramos um princípio: o sangue do Cordeiro que protegia uma família. Olha no Novo Testamento, já está explícito, olha lá, João 3,16, olha lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não. E Jesus é o quê? Cordeiro. Você não está acreditando ainda, né? João 1,29. João 1,29, olha lá. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, amados, o que eu quero que você compreenda é que no Antigo Testamento eles usaram a figura de um animal para expressar uma verdade que aconteceria na cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, em Cristo Jesus, nós não perecemos. Pronto, diga, pulei a vírgula. Aleluia, glória a Deus. Então agora você começou a viver o seu final feliz. Vocês estão entendendo agora porque eu sempre pergunto para vocês: vocês estão felizes com Jesus? Queridos, em qualquer situação da vida existe uma promessa de Deus, de que quem crer em Jesus Cristo não perece. Isto é uma verdade, isto é assim. Certa vez no Egito, o Egito ali é um tipo de mundo, havia uma notícia que uma praga de mortandade passaria pelo mundo, e a solução dada por Deus foi o Cordeiro. Está tendo fogo, está tendo um enchente, está tendo tremores, e qual que é a solução? O Cordeiro. Ainda hoje é o Cordeiro. Aleluia. Meu Deus. No primeiro mês, ou seja, quando que tem que pegar o Cordeiro e sacrificar o Cordeiro? No primeiro mês. Êxodo 2, de 1 a 2. Eu disse que a palavra hoje é para adultos na fé. Olha lá, é churrascão. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, o mês de Abibe. Abril. Pode continuar. Falem a toda a congregação, como já falei. Gratidão, amados. Então escute: cada um tomará para si um cordeiro para cada casa paterna,
um cordeiro para cada família. Pastor, o que você está querendo falar para nós? Amados, você precisa começar a orar pela sua família. Homem, você precisa ser sacerdote da sua família. Você precisa invocar o Cordeiro, Jesus Cristo, na sua vida, na sua família, a proteção de Deus. Escute isso. Segundo, conheça o poder do sangue do Cordeiro. Que poder que tem esse sangue? Olha lá, Êxodo 2:7. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Pastor, o que você está querendo dizer? Hoje, nesse tempo, se você tiver esse entendimento, nenhum mal chegará à sua casa em 2024, 2025, 2026, 2027, 2030, seja lá, até Jesus vir. Nenhum mal chegará à sua casa, porque o mal vai vir e vai olhar o sangue e vai pular por cima. O sangue nos umbrais, o sangue ele tem esse poder. O sangue nos umbrais da porta é o sinal de proteção. Porque o sangue de Jesus, a doutrina do sangue é tríplice. O sangue clama, o sangue paga e o sangue purifica. Então aonde tem o sangue já foi pago, já foi purificado, já foi clamado. Meu Deus. Estamos próximo do fim, mas ainda não terminou. Estamos próximo do fim, mas ainda não terminou. Então estamos no enquanto isso. Estamos próximo do fim, mas o fim não terminou. Então estamos no enquanto isso. Enquanto o fim não vem, o que eu faço? Governe em vida. Aleluia. Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, que derramou o seu sangue precioso lá na cruz, Ele está conosco até depois do fim. Com esta confiança que em Cristo Jesus não perecemos. Então, enquanto esperamos com fé, podemos esperar servindo o Senhor de todo o coração. Pastor, o que eu faço enquanto não vem o fim? Sirva a Deus de todo o coração. Tudo que fizerdes, faça como para o Senhor. O problema das pessoas é que elas são egoístas, elas fazem para si. Aprenda esse código, amados. Aprenda esse mistério. Tudo que você fizer para os outros vai voltar para você. Tudo que você fizer só para si vai ser tirado de você. Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, aquele que perder a sua vida por amor de mim vai ganhar. Servir ao Senhor é crer que Ele é o Criador dos céus e da terra e tudo que há. Olha lá, Gênesis capítulo 1, versículo Gênesis 1, Salmo 24, 1. Olha o que diz lá. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ele é o Criador. Deixa eu explicar algo para você aqui, amados. Eu já preguei isso aqui, vou dar só uma prévia. No princípio Deus criou os céus e a terra. Quando o homem pecou, ele perdeu a sua posição de justiça. E quando o homem pecou, Deus perdeu a posição de governo na terra. Você tem que ouvir umas 10 vezes essa mensagem. Olha lá. O que significa? Então, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, individualmente você volta à sua posição de justiça, que é o estado daquele que é como deveria ser. Só que quando você governa em vida, quando você amadurece na sua fé cristã, e você começa a tomar territórios, você começa a avançar e viver de ciclo em ciclo, você recupera o governo para Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus não está no controle da terra. Se Deus estivesse no controle, não estava essa bagunça que está aqui. Então o que tem que fazer? Quem que dá o controle para Deus? Eu e você. É nós que precisamos avançar. Olha o outro texto. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Quanto mais nós praticamos justiça na terra, mais os territórios voltam para Deus. Vocês não estão entendendo ainda, né? Deixa eu explicar para você. Imagina um queijo. Vamos voltar para a IBI agora. Imagine um queijo. Você corta um pedaço desse queijo, certo? Então esse pedaço, todo o queijo representa o reino de Deus, que não é somente a terra. A terra é esse pedaço de queijo que foi roubado, que está na mão de Satanás agora. Quando Satanás teve esse pedaço de queijo? Quando Adão pecou, entregando a terra para ele.
E o que a igreja está fazendo na terra? Por que você aceitou Jesus e Deus não matou você ainda? Não levou você para lá? Porque você está aqui para recuperar esse pedaço como igreja do Senhor. É isso que estamos fazendo aqui. Cada família, escute, cada família que aceita Jesus e é salva, cada família que começa a prosperar economicamente, cada família que estava doente agora está curada. E isso é o reino de Deus na terra. Aleluia, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então aonde chega a justiça, aonde chega a paz, aonde chega a alegria, o reino de Deus chegou. E então tem que sair roubo, morte e destruição. Por isso que essa luta entre o bem e o mal. Está entendendo, amados? Então a igreja não está aqui só para, a igreja está aqui para governo. Meu Deus, é muito simples, ó. O Senhor pertence à terra. Deus não deu a terra para Adão cuidar, sim ou não? Deu, ok? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você tem uma propriedade, uma plantação de milho, você tem uma propriedade e de repente eu arrendo a sua propriedade para plantar milho. Eu fiz o contrato e arrendei a sua terra. Você pode entrar na terra sua e pegar algum milho? Sim ou não? Porque você arrendou para mim. Deus arrendou para Adão e Adão deu para o Satanás. Então por isso que Deus não pode intervir aqui, a não ser que eu e você o autorize. Vocês estão aí? Então quando você fala assim, Deus não vai fazer, não, Deus está esperando você fazer. Deus está esperando você assumir a sua posição de governo. Você aguenta mais um pouco? Servir ao Senhor é buscar o seu reino em primeiro lugar. O que é buscar o reino? É conquistar o território. Mateus 6,33, olha lá. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando tem um monte de gente passando fome, quando tem um monte de gente doente, um monte de gente perturbada por espíritos malignos, essa pessoa está reinando em vida? Quando você busca o reino, o que vem? A justiça. O reino de Deus traz justiça, traz alegria e traz paz. Servir ao Senhor é honrá-lo como nosso Pai. Servir ao Senhor é temê-lo como nosso Deus. Malaquias 1,6, olha o que diz a Bíblia. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito, o temor para comigo? Então, como filhos de Deus, nós devemos honrar a Deus. E como servos de Deus, nós devemos, servos da justiça, nós devemos temê-lo. E temer a Deus não é ter medo de Deus, hoje depois da cruz. Temer a Deus é reconhecê-lo, é honrá-lo, é respeitá-lo. Por isso, o contrário disso, por isso que eu digo, quando você tem um problema, quando você tem uma dificuldade, e você começa a se preocupar muito com aquele problema, você está honrando o problema, você está reconhecendo o problema. E o que Jesus nos ensina? Não honre o problema. Pastor, o que é não honrar o problema? É o problema aparecer para você gigante. Ele sempre aparece grandão e você ri na cara dele. Você ri do problema, porque você sabe que Cristo está com você até depois do... Até quando você erra, você ganha com Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até quando você parece que está perdendo, você está ganhando. Servir ao Senhor é separar-se somente para Ele. 1 Pedro 1,15, olha lá. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Quando você faz isso, você honra a Deus. Servir ao Senhor é crer que Ele é provedor, sustentador. Filipenses 4,19, olha o que diz a Bíblia. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Então, amados, quem está em Cristo já tem tudo suprido.
Vamos para o próximo ponto. Chegou o tempo de experimentarmos ao máximo as conquistas de Jesus Cristo. Chegou o tempo. Amados, Jesus não morreu aos 33 anos para que eu e você ficássemos só correndo do inimigo. Jesus morreu aos 33 anos para que nós pudéssemos usufruir da vitória dele. Amados, pensa comigo. Se eu te dou um presente, e você usufrui desse presente, eu vou querer dar o que para você? Mais? A Bíblia fala assim: aqueles que recebem a abundância da graça. Por que as pessoas estão se sacrificando? Porque elas não recebem. Eu nunca vi ninguém pagar presente. Quando as pessoas não entendem, elas estão querendo pagar o presente. A graça, a salvação é um presente. A vida abundante é um presente. Não foi você que conquistou. Então, mesmo que você trabalhe... Irmãos, eu tenho um monte de diploma, só que é tudo esterco. Isso aqui serve para os homens do mundo. Aí sim, aí você mostra para eles e fica tudo feliz. Mas para Deus não vale nada. Então, quanto mais eu usufruo daquilo que Jesus conquistou, mesmo sendo através de mim que foi feito, eu dou crédito a Ele, porque foi Ele que morreu por mim. Quanto mais eu usufruo do presente, mais eu recebo. E não tem como você usufruir do presente sem ser grato. Queridos, olha isso aqui. Alguém que não se constranja quer vir aqui receber esse presente? Quando Deus nos dá um presente, você precisa falar algo. Eu estou dando um presente para Ele. Gratidão. Quando você recebe um presente e você... ele já está usufruindo. Esse aqui é da aba, ele já entendeu. Gratidão, pode aplaudir Jesus na vida dele. Ele já entendeu. Vocês estão compreendendo o que estou dizendo? Quando você, então, por exemplo, quando você amanhece, você precisa receber o dia que veio como presente. Esse é o dia que fez o Senhor. Então, quando você recebe esse dia passa a ser seu. E quando você recebe? Quando você diz gratidão por esse dia. Aí o dia é seu. E você pode fazer o que você quiser com o dia, inclusive abençoar o seu dia. Então, qual é o problema das pessoas não receberem? Elas não são gratas. Não usufruem porque não são gratas. Queridos, você precisa ser grato pelo tênis que você tem, pelo sapato que você tem, pela esposa que você tem, pelos filhos que você tem, pela igreja que você tem, pelo pastor que vocês têm. Gratidão. Quando você passa a ser grato, a sua frequência sobe. E aí coisas boas começam a acontecer na sua vida por causa dele. Aleluia. Vamos experimentar no máximo tudo que Jesus tem para nós? Então aperta os cintos aí. Olha lá, 1 Coríntios 4:1. Guarda isso aqui. Olha lá. Olha por que muitos não usufruem. 1 Coríntios 4:1. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados ou despenseiros dos mistérios de Deus. Olha João 6,63. Eu quero armar algo aqui para você poder entender. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Então, quando um pastor que prega a palavra, ele começa a pregar a palavra, e você enxerga que ele é um ministro de Deus, é um despenseiro dos mistérios, então você extraiu da palavra, da letra, o Espírito e a vida. Então quer dizer que essa palavra vai frutificar na sua vida? Quando você senta num culto e fica assim, que hora que vai acabar? Você não está recebendo nada, não devia nem ter vindo. Vocês estão aí ou não? Meu Deus, diga assim, meu Deus. Agora, quando você percebe, você está recebendo. Olha lá, o 1 Coríntios 4:1. Olha lá, de novo, 1 Coríntios 4:1. 1 Coríntios 4:1. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregado. Ou seja, eu vou lá na despensa dos mistérios de Deus e trago e revelo a vocês.
e você crê, isso é de Deus, então pronto, na sua vida já deu certo. Aleluia, glória a Deus. É por isso que já tem gente governando aqui nessa igreja. É por isso que as coisas estão fluindo aqui. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo é a descendência de Abraão. Eu vou explicar algo para vocês, irmãos. Abra um pouquinho o coração que você vai entender um mistério tão profundo agora. Vai resolver o teu problema financeiro, econômico, seja lá qualquer problema. Você precisa entender isso. Jesus Cristo é a descendência de Abraão. Gálatas 3,16. Aguarda só mais um pouquinho que você vai ter uma das revelações tremendas na sua vida. Olha lá. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Descendente no singular, não é plural. Olha lá. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só. E ao seu descendente que é Cristo. Olha o cordeiro de novo aí. Aleluia. Deixa eu só explicar, abrir um parênteses para explicar para você. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Escuta, amados. Então Abraão, ele tem dois descendentes. Abraão tem um descendente da areia, areia que fica ali perto do mar, areia do mar, e das estrelas. Então a areia do mar é Israel, lá em Jerusalém. Agora a igreja é a estrela. Os 3 reis magos, governantes, eles estavam seguindo o que para chegar a Jesus? Então você é uma estrela que conduz a Cristo. É isso que estamos fazendo aqui, só conduzindo pessoas a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Olha lá, vamos lá. Por causa de Cristo, descendência de Abraão, somos herdeiros do mundo. Gálatas 3,29, olha lá. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que promessa? Que Abraão seria herdeiro do mundo. Então isso significa que para você governar nesse mundo, você precisa ter esse entendimento, senão você não governa. As bênçãos espirituais nós herdamos de Deus, que são os dons espirituais, a manifestação dos dons, os 9 dons e os 9 frutos. O fruto que se manifesta em 9. Agora, economicamente, dinheiro, criptomoedas, terras, euro, dólar, libra, isso você tem que entender que você é herdeiro de Abraão, porque isso está no mundo, e o mundo foi dado para Abraão. Olha lá. Em Cristo somos herdeiros da justiça. Romanos 4:13. Olha lá. A promessa de que Abraão seria herdeiro do... Então, Deus deu o mundo para Adão. Adão deu para o diabo. Só que em Abraão, o mundo voltou para ele. E nós somos descendentes de Abraão por meio de Cristo. Então isso significa que nós podemos tomar aquilo que nos pertence. Olha lá, receber aquilo que nos pertence. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da fé. Ou seja, você não precisa fazer nada, só crer. Pastor, o que você está querendo dizer? Queridos, a partir de hoje você vai andar no mundo assim, não assim que é altivez, assim é altivez, mas assim, cabeça erguida. Sou dono do mundo, sou herdeiro do mundo. Aleluia. Então eu posso governar sobre o meu bairro, posso governar sobre minha casa, posso governar sobre a minha cidade, posso governar sobre o estado, posso governar sobre o país. Você já pensou se tivesse 200 pessoas entendendo isso? Diga, tem muito mais. Existe uma palavra sobre nós, Gálatas 3:6-9, acompanhe comigo ali. Olha lá. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Nós, olha lá.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios, gentios é tudo aquilo que não é judeu, pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. O original está ali: em vocês serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, para que governar? Para abençoar todas as famílias da terra. Então, quando você monta uma empresa, quantas famílias estão recebendo de Deus naquela empresa? Você está sendo um canal de bênção naquele lugar para aquelas famílias. Aleluia. Meu Deus, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Meu Deus do céu. Aleluia. Você está entendendo? Vou explicar uma coisa para vocês. Por isso, amados, que o reino mineral Deus deu para Satanás. Não tem como explicar isso agora, não tem tempo para explicar. Creia no que eu estou falando, creia que eu estou falando dos mistérios. Deus deu o reino mineral para o inimigo. Antes dele ser inimigo, ele era o luzeiro, Lúcifer. Mas depois ele caiu, e Deus não revoga os dons. Se Deus deu, está dado. Agora, em Gênesis, Deus deu o que para o homem? O reino animal e o reino vegetal. Por isso que você vê pessoas que nem crentes são, com um monte de dinheiro, fazendo assim, com colares de ouro de 1 quilo no pescoço. Porque o reino mineral está com... Ou seja, o dinheiro desse mundo está na mão do diabo. E ele dá para quem quer. Agora, para o crente ter acesso a esse, ele tem que entender os princípios que eu estou dizendo. E aí você vai abençoar o seu dia, e você vai dizer assim: Satanás, solta o ouro, solta a prata, solta a criptomoeda, solta as terras, solta o euro, solta o dólar, solta o que me pertence, solta as pessoas para trabalhar comigo. Aleluia, é isso que tem que fazer. Eu vou mandar um boleto para vocês, viu? Que vocês não... Tem que... Você está entendendo? Brincadeira, tá? De modo que os que têm fé ali são abençoados com o crente Abraão. A promessa que está se cumprindo em nós por causa de Cristo, o descendente de Abraão. Quem é descendente de Abraão? Cristo. Quem é Cristo? O Cordeiro que foi morto. E você está nele? Está, então também pertence a você. Você é herdeiro do mundo, meu irmão. Por isso os crentes têm que parar de fazer mala. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não, eu quero sair daqui só governando em vida. Mas quando Jesus vier, eu vou continuar governando lá. Aleluia. Por quê? Pergunta por quê? Porque Jesus está comigo até depois do fim. Se você está governando em vida e você morre, você continua governando lá. Se você morre sem governar lá, você não governa. Por isso você tem que governar agora. A promessa que está se cumprindo, olha lá, Gênesis 1, de 1 a 3, olha lá. O Senhor disse a Abraão, Gênesis 1, de 1 a 3, é outro texto agora. Gênesis 1, de 1 a 3. Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. De novo, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Segura isso aqui. Então Deus disse, pode voltar lá, aqui. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Essa luz aqui é Cristo. Então significa que onde você está vendo o caos, a luz foi tirada das trevas. Então você deve declarar aquilo que você quer ver e não o que você está vendo. Como é que é o governo? Crendo, recebendo e declarando. Declarando o quê? Aquilo que eu quero ver e não aquilo que eu estou vendo. Por que às vezes dificulta as coisas? Porque as pessoas veem o caos e declaram o caos. Eu creio na luz, eu recebo a luz e eu declaro a luz. Nós somos filhos do Deus vivo, o nosso Pai é Deus. Qual é a confusão que as pessoas fazem? É que o mesmo Deus de Israel é o nosso Pai. Para eles é Deus, para nós é Pai. Por isso Abba. O nosso Pai é Deus. Se você tem liberdade, diga: meu Pai é Deus. Romanos 9, 26, olha lá. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Às vezes eu vou me apresentar, quando eu vou fazer alguma palestra ou dar algum curso, eu me apresento dizendo assim: eu sou filho do Deus vivo. Está aí, ó. Porque os outros títulos vêm depois. Olha aí, Romanos 8, 16, 17. Já estou terminando, pode vir o Ministério da Música. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
Então como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Pergunta, eu sou filho de Deus? Se testificar em você, você é. Se não testificar, você ainda não é. Aleluia. E se somos filhos, olha lá, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. Aqui eu quero confirmar aquela explicação que eu dei para vocês de Abraão. Olha lá, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se eu já sou herdeiro de Deus, por que eu precisava ser herdeiro de Cristo? Porque quando eu herdo, o que eu herdo de Deus? As bênçãos espirituais. E o que eu herdo com Cristo? O mundo. Alô? Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Jesus Cristo nos fez reis e sacerdotes. Olha lá, Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Reis da terra. Olha lá, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre, amém. Eu quero terminar com essa revelação para vocês entenderem. Olha minhas duas mãos aqui, ó, as duas mãos. Então quando Adão estava no Éden, ele usava as duas mãos. Essa mão aqui ele usava para reinar, como rei. E essa mão aqui ele usava como sacerdote para ministrar a Deus. Quando o homem pecou, essa mão direita, ela mirrou, ela ficou travada. E o homem continuou só reinando, mas sem a unção de Deus. Por isso que Jesus, quando ele entrou na sinagoga e ele viu um homem com a mão mirrada, ele disse: endireita a sua mão. Então quem crê em Cristo, ele está agora como rei, mas também está como sacerdote. Ou seja, você vai governar por quê? Porque o Espírito do Senhor está com você, te guiando no sobrenatural de Deus. Amado, se a igreja não andar no sobrenatural, na quarta dimensão, é um péssimo clube, nem piscina tem aqui. Por isso nós temos, isso é nosso. Então agora as duas mãos, quem crê em Cristo tem as duas mãos funcionando. Então você vai fechar um contrato, você fala assim: Deus, Pai, ó, mão direita, Espírito Santo, eu fecho ou não fecho? Eu abro ou não abro? Eu vou ou não vou? Queridos, nessa última viagem que nós fizemos, nós viemos lá de Portugal. E quando chegamos aqui, compramos outra passagem para um avião pequeno. E o voo foi cancelado desse avião pequeno, aqui de Curitiba para cá. E daí eu falei, tinha outro voo para outra região, para depois vir de van para cá. E eu fiquei no canto lá assim, falei assim: Espírito Santo, é para eu ir nesse avião? Ele disse: não entre nesse avião. E eu fui para a rodoviária esperar o próximo ônibus. Entende? Se Ló, ele tivesse perguntado para Deus, ele não tinha ido para Sodoma, porque ele tinha sabido que Sodoma seria destruída. Quantas decisões você toma e ela não é espiritual, e depois você fica pagando anos e anos a consequência, só por a sua mão direita não está funcionando. Ou seja, você não está buscando de Deus, como sacerdote de Deus, para você governar com a outra mão. Quando você completa as duas mãos, aleluia, você para de andar na sua força e você anda na força de Deus. Você para de viver na sua sabedoria e você vive na sabedoria de Deus. Você avança, e aí o resultado da glória é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por que você foi abençoado? Porque nele havia um Espírito excelente. Você recebe essa palavra? Coloque-se em pé. Você recebe essa palavra no seu coração? Olha isso aqui, temos a palavra que salva, temos a palavra que cura, que liberta, que provê. João 17,14, olha lá. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Deus não dá nada pronto, Ele dá palavra, Ele dá semente. Semente que cura, semente que liberta, semente na vida financeira. Quem crê em Jesus não perece. Estamos próximo do fim, mas ainda não terminou. Chegou o tempo, amados, de experimentarmos ao máximo das conquistas de Jesus Cristo na cruz. Somos herdeiros das bênçãos espirituais, mas somos herdeiros também das coisas materiais.
De que está falando, pastor? Está falando de dinheiro para você avançar com o reino. 1 Coríntios 3, 18 a 23 diz assim, olha lá: que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. Tudo que é espiritual e tudo que é material. Você vê que vocês têm dificuldade de crer nisso, né? Está vendo? Ninguém disse amém. Quando você diz amém, você está dizendo assim, que o meu Deus, o meu rei, faça como Ele falou. Entende? Você recebe. Pastor, dá um exemplo para eu entender, que eu não estou entendendo ainda. Às vezes você fica entregando currículo em alguns lugares, mas tudo é de Jesus aqui no mundo. Então você chega onde você quer trabalhar e fala assim, Jesus, é aqui que eu quero trabalhar. Viu a diferença? Entendeu? É esse carro que eu quero. Eu quero morar nessa casa. Eu quero alcançar essa posição aqui no mundo. Hebreus 13, 8. Olha lá. Aí vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Olha Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que Ele fez ontem, Ele faz hoje e sempre fará. Quem crê em Jesus não, porque Ele está conosco até depois do fim. Entre nesse novo ciclo com esta confiança. Ore comigo assim, fala: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, morreu numa cruz para me salvar, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus eu declaro que é o meu único e suficiente Salvador e Senhor, e enquanto vida tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, servindo pessoas e amando pessoas. Se você crê nisso de coração, diga amém. Se você disse amém, você é um salvo, um santo, perdoado, amado, e Jesus Cristo está com você até depois do fim. Porventura, existe alguém que quer reconciliar com o Senhor?